E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Antes de falarmos um pouquinho sobre esta cidade, a Nova Jerusalém, deixa eu ler uma pequena história para você. O título da história é Cada um vê o que quer. A história diz assim: 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora todas as tardes para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito. Falavam sobre suas mulheres e suas famílias, suas casas, seus empregos, o envolvimento com o serviço militar onde costumavam ir nas férias. E toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava todo o tempo descrevendo ao seu companheiro as coisas que ele podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período, quando o seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem bonito. Patos e cisnes brincavam na água, enquanto as crianças navegavam seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados em meio às flores que possuíam todas as cores do arco-íris. Grandes e velhas árvores, cheias de elegância na paisagem, dava para se ver muita coisa ali pela janela. Quando o homem perto da janela fazia suas descrições, ele o fazia de modo primoroso e com tantos detalhes, e o outro homem fechava os olhos e imaginava a cena pitoresca. Numa tarde quente, o homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua, e embora ele não pudesse escutar a música, ele podia ver e descrever tudo. Dias e semanas passaram. Certa manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos 2 homens, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o seu sono à noite. Ela estava entristecida. Chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder atender esse pedido. E depois de verificar que ele estava confortável, o deixou sozinho no quarto.
vagarosa e pacientemente, ele se apoiou nos cotovelos para poder olhar através da janela pela primeira vez. Quando conseguiu fazê-lo, deparou com um muro todo branco. Então ele perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada, mesmo que quisesse. E talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. O homem então ficou pensando na bondade do coração daquele companheiro de quarto que havia morrido e que todos os dias tentava alegrar a tarde daquele homem que carregava aquela cruz tão pesada daquele tratamento longo em um hospital. Isso faz a gente pensar. Enquanto tem tantas pessoas reclamando da vida, de uma coisa, de outra, outros que teriam tanto para reclamar, como aquele homem, ele na verdade era cego. Mas, ao invés de reclamar da cegueira, ele usava o que ele tinha, a imaginação, para tornar mais ameno o sofrimento do companheiro de quarto. Mas tudo aquilo que ele descrevia era apenas fruto de sua imaginação. Mas que coisa maravilhosa é que quando a gente pega a Bíblia para ler, como a gente leu essa escritura de Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo São João nos descrevendo que viu um novo céu e uma nova terra. Pensar que isto não é imaginação de João, não é fantasia, não é delírio, mas é a mais pura verdade. Nós sabemos que existe um novo céu, uma nova terra aguardando por nós, onde nós habitaremos por toda a eternidade. Ali realmente haverá lindos lagos, rios, patos, cisnes, lindos pássaros pulando de galho em belas árvores, onde nós vamos poder chamá-lo e ele pousar em nossas mãos. Grandes e belos leões, tigres, todos mansos como um gatinho. Cachorros, que aqui tem uma vida que dura apenas 10 anos, mas lá eles também viverão eternamente, os animais ali. Nós vamos poder ver nossos amigos, nossos entes queridos, nossos irmãos, nossos filhos. E que bom saber que isto é a verdade. E sendo que todos nós somos culpados, Paulo disse em Romanos capítulo 3, 23, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. E Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou um alto preço, o preço de cada pecado meu, cada pecado seu, caiu sobre seus ombros. E Ele morreu de uma maneira tão cruel, tão cruel. Ele foi rejeitado aqui na terra. Eles não quiseram Ele aqui na terra. Ele foi rejeitado na terra e Ele também foi rejeitado no céu, porque Ele estava levando os nossos pecados. Então,
Ele não pôde ficar nem na terra nem no céu, ficou pendurado em uma cruz entre a terra e o céu. E então ele foi morto e foi até o inferno, levando os nossos pecados. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou e nos justificou livremente para sempre. Justificar? Uma pessoa justificada é mais do que perdoada. É como se ela nunca tivesse pecado. E agora nós temos esta segurança de que se nós morrermos, nós vamos para os grandes paraísos de Deus. Mas se ficarmos vivos até sua vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Iremos ali para as bodas do Cordeiro, naquela grande festa que vai durar 3 anos e meio, enquanto a terra é purificada para o milênio, onde teremos 1000 anos de gozo aqui na terra. E depois do milênio, o julgamento, onde nós mesmos vamos nos assentar no trono de Cristo para julgar o mundo, como nos ensina o apóstolo São Paulo. E depois do julgamento, então, se estabelecerá a eternidade. Então aquela cidade que João viu, ela descerá e pousará aqui na terra. A nossa cidade terá por volta de 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, os muros de cristais, ruas de ouro, um rio saindo do trono do Cordeiro. Ah, quanta paz, quanto gozo, quanta felicidade haverá ali. E pense nisto. Embora isto seja anunciado aos 4 cantos do mundo, a humanidade simplesmente vira as costas, não aceita, eles não creem nisto. Mas que bom que você creu, que bom que você aceitou. Existe uma cadeira para você ali, existe um lugar para você ali. E um dia destes, Jesus Cristo virá para nos levar para este gozo eterno. O que eu estou fazendo é o que Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E que bom, que maravilha, que nada disso é fantasia, mas é a mais pura verdade. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.